Gigantes Vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informação vamos falar sobre o Marco Lamáquia, vamos falar também, pessoal, sobre o jogo, né? Comentar o jogo de ontem, no empate 1-1 entre Curitiba e Vasco. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, pessoal. Peço também a sua ajuda, particularmente, para que vocês divulguem o meu canal aí para os seus colegas, para os seus amigos, o grupo de WhatsApp, né? E vocês estão ajudando um vascaíno nordestino arretado, pessoal. Vascaíno ajuda Vascaíno. É isso aí, pessoal. Agora vamos falar sobre o Marco Lamáquia, que numa entrevista falou que quando chegar o Vasco, né, ele vai quitar as dívidas. A primeira coisa que ele vai fazer é quitar as dívidas do Vasco. Um clube sem dívida é um clube que ganha moral no mercado, é um clube que pode pegar dinheiro emprestado para contratar, para fazer melhorias no clube. Muitas pessoas pensam que o Vasco, com a venda da SAF, o Vasco vai comprar jogador, trazer jogador bom, mas não é assim. O Vasco vai trazer, mas primeiro cuidar da casa, quitar as dívidas, fazer melhorias ali no CT, e esse é o pensamento do Marco Lamáquia. Vamos botar o exemplo do Bahia. O Bahia vendeu a SAF e o grupo, a primeira coisa que fez foi quitar as dívidas do Vasco, do Bahia, né? A primeira coisa que fez foi quitar as dívidas e está aí o Bahia sempre bem. A temporada passada foi bem, está bem nessa temporada. E isso foi as palavras do Marco Lamáquia, que vai deixar o Vasco sem dívida, para aí, ao longo prazo, trabalhar com o Vasco. Já dá para ver que ele tem, a intenção dele é trabalhar aí e um clube com moral no mercado, com investimento, o investidor só tem a ganhar. Agora vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Um empate entre 1-1, Curitiba e Vasco. O Vasco, no primeiro tempo, ele dominou o jogo, foi notório ali até os 35 minutos. O Vasco jogou muito bem, tomou conta do meio de campo, subiu a marcação, não deixou o Curitiba jogar. O Curitiba teve um momento lá que se perdeu, porque a atuação do Vasco estava muito bem. O Marino Inestrosa não entrou bem como se esperava, como atua nos treinos, mas foi bem, deu aquele chutaço ali. Se aquela bola entrasse logo no início do jogo, o Vasco já abriria o placar, seria outro jogo também, né? Teve aquele chutaço de Lucas Piton, que o Piton deu aquele chutaço, o goleiro defendeu. Foi bem os minutos, os 15 primeiros minutos, o Vasco atuou muito bem. E aos 23 minutos o Tietê fez aquele golaço, aquela batida, pegou bem na bola, com a assistência do PH. O Vasco fez 1-0 e aí dominou o jogo. Aos 30 minutos deu uma recuada para sair no contra-ataque. O Vasco poderia ter matado o jogo ali no primeiro tempo, ter feito de 2-3 gols ali, mas perderam o gol ali. O Léo Jardim, durante a partida, foi muito bem, defendeu bolas difíceis ali, teve uns 4 lances ali que o Léo Jardim defendeu bolas difíceis, principalmente aquele chutaço do Lucas Reiner ali, ele tirou a bola na ponta do dedo, foi uma defesaça ali. E galera, teve jogadores que a gente esperava, que foi muito abaixo. O Lucas Piton, além de dar aquele chutaço, mas foi muito abaixo mesmo, Jogou mais na defensiva, porque a atuação do Lucas Reiner foi muito boa, jogou muito aquele garoto, joga muita bola. E outro que foi muito abaixo do esperado também foi o PH, PH não vem bem, quando joga um pouco melhor, na outra partida joga ruim, vem oscilando muito, mas não vem bem. Essa temporada o PH e o Lucas Piton, cara, não vem bem. Não vem bem mesmo, precisa ter trabalhar muito esses dois jogadores, porque, cara, ou trazer, por exemplo, tem que trazer um ponta-direita. O Vasco, logo no início do ano, o Vasco procurou um ponta-direita, que foi até indicado por Adimar Lopes, o Diniz Pinto, que era o Vasco,
na janela aberta, procurou, tentou conversar, porque o Puma Rodrigues fez falta ontem também, na lateral direita ali, que o PH não foi bem, mas o Puma direito é um jogador ofensivo, não é defensivo. Precisamos de um lateral direito bom. Na lateral esquerda, o Cuiabano fez muita falta, que o Piton foi abaixo também, tá fazendo muita falta, fez muita falta no jogo. O Cuiabano, vamos esperar agora a chegada agora da janela, né, que a janela do meio do ano, está chegando o garoto aí, lateral esquerdo, o Paulinho, que foi contratado junto ao América Mineiro. É um garoto bom, nas informações que são muito bom, joga muita bola, faz a lateral esquerda. E aí, com a ausência do Cuiabano, teremos o garoto que vem para lutar por vaga também. Né? O Piton tem que trabalhar muito, tem que melhorar muito, para não ficar como terceiro, como a terceira reserva na lateral esquerda. E aí o DVD entrou bem também, o DVD jogou bem ali, o DVD é um jogador muito esforçado, ajudou muito ali na marcação. Mas o Tietê foi o destaque do jogo, para mim o destaque do jogo foi o Tietê, que fez gol, ficou até o final do jogo, jogou muito bem no primeiro tempo e até a metade do segundo tempo. Cansou, né? Até o final do jogo, deveria ter sido trocado ele, deveria ter botado o Rojas, né? E aí terminou o primeiro tempo, 1-1, né? Terminou o primeiro tempo 1-0 para o Vasco, chegou o segundo tempo e aí o Curitiba subiu, o Vasco desceu a marcação aí, cara, só deu o Curitiba no segundo tempo, o Vasco só se defendendo, levando sufoco, quando tinha uma chance de sair num contra-ataque, não acertava os passes ali, né, no meio de campo, e, cara, o Vasco sofreu muito no segundo tempo, e aí, aos 43 minutos, deixou escapar a vitória. Né? O Vasco estava com a vitória na mão, eu mesmo estava comemorando já a vitória, a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas com a infelicidade do Alan Saldívar, e o lance saiu nas costas do PH, né? O lateral ganhou aquela bola em cima nas costas do PH, que lançou para dentro da área, o jogador cabeceou para o meio da área, para a área pequena, o Alan Saldívar foi subir com o jogador do Curitiba e a bola bateu no Alan Saldívar, entrou, não foi culpa do Alan Saldívar foi bem na zaga, jogou muito bem ele e o Robert Renan, não teve culpa do gol, isso acontece, é coisa de futebol, mas os jogadores deveriam se entregar melhor em campo, o Thiago Mendes jogou muito bem, os jogadores deveriam se entregar melhor para não deixar o empate escapar. Foi bom, foi um ponto, né? O Vasco subiu mais um ponto na tabela, hoje é o oitavo colocado, né? Estava em nono. Não só quem pode ultrapassar o Vasco hoje é o Grêmio, tomar a posição do Vasco, o Grêmio tem 11 pontos, o Vasco tem 12, se o Grêmio ganhar, vai a 13 pontos. E aí, o Grêmio tem 10 pontos, se ganhar vai a 13, pode ultrapassar o Vasco. Só que o Grêmio vai pegar o Palmeiras na casa do Palmeiras. Eu acho difícil o Grêmio ganhar esse jogo, mas se o Palmeiras ganhar, torcer para o Palmeiras ganhar e o Vasco ficar ali oitavo colocado. E, galera, o Renato Gaúcho mexeu no segundo tempo, né? O segundo tempo, como eu acabei de falar, foi todo do Curitiba, mas o Renato Gaúcho fez umas mudanças lá que, cara, não funcionou. Eu não sei porque ele não entrou com o Rojas ali, não entrou com o JP no meio do campo, eu não sei porque. O Renato Gaúcho tirou o DVD, colocou o Brenner, que entrou mal. O Brenner não está bem ainda fisicamente, dá para ver, é notório. O Brenner não está bem. Tirou o Hugo Moura e entrou o Cauã Barros, né, no segundo tempo. Cauã Barros fez o papel dele ali, como sempre. Tirou o Nuno Moreira e colocou o Matheus França. O Matheus França também é outro cara que não está acertando, teve várias chances, por isso que a torcida está sem paciência, vai. Porque, cara, o Diniz deu várias chances a ele e ele, toda vez que entrava, cara, não apagava em campo. Ninguém viu o Matheus França em campo. Ontem foi a mesma coisa, o cara entrou ali no lugar do Nuno Moreira, não fez nada e a torcida, cara, não perdoa, né? Tem muitas chances, eu acho que
a janela agora do meio do ano, o Matheus França tem que voltar lá para o clube lá da Europa, porque não tem como o Matheus França jogar no Vasco não, cara. Não acerta, não entra, não ajuda quando entra. É. E depois o Vasco tirou o João Vitor, colocou o João Vitor no lugar do Piton, já no final do jogo, e entrou o Avelar no lugar do Marino. O Marino já chegou, saiu já aos 39 minutos do primeiro tempo. A verdade é que as mexidas não funcionaram. Eu não entendo porque o Renato não colocou ali o Rojas e o JP, que entra bem nos jogos, mas foi a opção dele, né? Sei que deixamos a vitória escapar nos últimos minutos, não perdemos, né? O Renato continuou invicto nos 5 jogos, dos 5 jogos ganhou 3, empatou 2. Nós estamos ocupando a 8ª posição, também, né, no férias. Agora é se preparar para o Botafogo, agora no final de semana, às 21 horas, em São Januário, Vasco e Botafogo. Agora é voltar aos treinos, hoje só descanso, à tarde talvez tenha um treino, amanhã outro treino, mais para se preparar contra o Botafogo no sábado. E vamos ver como é que vai ficar esse jogo. É um clássico, é um jogo duro também, mas teremos a volta do Cuiabano, teremos a volta do Andrés Gomes, e aí o Vasco fica mais aguerrido, o Piton vai ceder a vaga dele, vai sair, né, para a entrada do Cuiabano. Para mim, ali na lateral direita, o PH tem que ceder a vaga, tem que sair para entrar o Puma Rodrigues. E aí, cara, quem sabe o Vasco não ganhe do Botafogo, né? Vamos ganhar do Botafogo. Vasco é para quem acredita. E no sábado, vamos lá para São Januário, lotados, os ingressos já todos esgotados, e torcer para a vitória do Botafogo. Galera, por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil.